Você sabia que os escorpianos têm uma janela de oportunidade única acontecendo exatamente agora, bem antes do Natal chegar? E que existem 12 ações específicas que podem transformar completamente não só as festas de fim de ano, mas todo o ciclo que está por vir na sua vida. Se você nasceu sob o signo de Escorpião, ou tem alguém muito especial que é escorpiano, precisa prestar muita atenção no que vou revelar aqui hoje, porque estamos falando de um momento astrológico raro, poderoso, e que não vai se repetir tão cedo. Sabe aquele sentimento que você tem tido ultimamente, de que algo grande está prestes a acontecer? Aquela sensação no fundo do peito, aquela intuição forte que o escorpiano sempre teve e que agora está gritando mais alto do que nunca? Pois é exatamente isso que está acontecendo. O universo está preparando algo gigantesco para você, mas existe um detalhe muito importante. Você precisa fazer a sua parte antes que o Natal chegue. Sim, antes do Natal. E não estou falando de preparar a ceia ou comprar presentes. Estou falando de 12 ações profundas, transformadoras, que vão alinhar a sua energia com tudo aquilo que o cosmos preparou especialmente para os nativos de Escorpião. Muita gente vai deixar essas semanas passarem como se fossem dias comuns, sem perceber a força espiritual que está disponível agora. Mas você que está aqui não é qualquer pessoa. Você é escorpiano, ou tem um interesse verdadeiro em Escorpião, e isso significa que você sente as coisas de um jeito mais intenso, mais profundo. E é exatamente por isso que você precisa aproveitar esse momento antes do Natal para fazer essas 12 coisas que vou revelar. Porque se você deixar passar, se você não agir agora, pode perder uma virada de ciclo que só volta daqui a muito tempo. Então me responde uma coisa, você está pronto para descobrir o que o universo espera de você nessas próximas semanas? Você está preparado para entender por que o Natal deste ano pode ser o mais transformador da sua vida se você fizer o que precisa ser feito antes dele chegar? Então fica comigo até o final deste vídeo, porque cada uma dessas 12 coisas tem um poder específico, e juntas elas formam um mapa completo de renovação, cura e manifestação para os escorpianos. Primeira coisa, fazer uma limpeza energética profunda no seu lar. A primeira coisa que todo escorpiano precisa fazer antes do Natal é realizar uma limpeza energética completa, verdadeira e profunda no lugar onde você mora. E quando eu falo de limpeza energética, não estou falando só de organizar as gavetas ou passar um pano nos móveis. Claro que a limpeza física é importante, mas para o escorpiano, que é um signo de água, intenso, que sente tudo com o coração e com a alma, a limpeza energética vai muito além do que os olhos podem ver. Você precisa entender uma coisa muito importante. A sua casa é o reflexo do seu interior. Tudo que está acumulado ali, cada objeto, cada canto esquecido, cada porta de armário que você não abre faz tempo, tudo isso guarda energia. E nem sempre é uma energia boa. Às vezes são memórias de momentos difíceis, às vezes são lembranças de pessoas que já saíram da sua vida mas que deixaram marcas energéticas, às vezes é só o peso do tempo, da rotina, do cansaço que foi se acumulando dia após dia. O escorpiano tem uma ligação muito forte com o mundo invisível, com aquilo que não se vê mas se sente. Você sabe muito bem do que estou falando. Quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu um peso, uma energia ruim, mesmo sem saber explicar por quê? Quantas vezes você já percebeu que quando a sua casa está bagunçada, a sua mente também fica confusa? Isso não é coincidência. Tudo está conectado. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um dia, de preferência em uma lua minguante, que é o melhor período para liberar, soltar, deixar ir embora tudo aquilo que não serve mais. Você vai começar pelos cantos da casa, porque é nos cantos que a energia estagnada gosta de se acumular. Pegue um incenso de alecrim, ou de arruda, ou de sálvia, qualquer um desses que você conseguir encontrar, e vá passando pela casa toda, prestando atenção especial nos cantos, embaixo das camas, dentro dos armários. Enquanto você faz isso, vai falando em voz alta ou mentalmente. Tudo que é negativo, tudo que é pesado, tudo que não pertence mais a este lar, precisa ir embora agora. Pode parecer simples, mas as palavras têm poder, principalmente quando vem de um escorpiano que está determinado. Depois de passar o incenso, você vai abrir todas as janelas, todas mesmo, para que o ar circule e leve embora aquilo que precisa sair. Mas não para por aí. Depois dessa limpeza com o incenso, você vai fazer uma limpeza com sal grosso. Coloque sal grosso em copinhos descartáveis ou em potinhos pequenos e espalhe pelos cantos da casa, especialmente nos quartos e na entrada. O sal tem o poder de absorver energia densa, de puxar para si tudo aquilo que está pesado. Deixe esse sal por 3 dias e depois jogue fora. Nunca reaproveite, porque ele vai estar carregado. E tem mais um detalhe importante. Enquanto você faz tudo isso, preste atenção nos objetos que estão pela casa. Tem alguma coisa que te traz tristeza? Tem algum presente de alguém que te magoou? Tem roupas que você não usa mais, mas que estão ali ocupando espaço? Chegou a hora de se desfazer disso.
Não precisa ser radical, mas seja honesto consigo mesmo. O escorpiano sabe quando algo não vibra mais com a sua energia. Confie nessa intuição. Depois de fazer toda essa limpeza, você vai perceber uma diferença imensa no ambiente. O ar vai parecer mais leve, você vai dormir melhor, vai acordar com mais disposição. E o mais importante, você vai estar abrindo espaço, energeticamente falando, para que coisas novas e boas possam entrar na sua vida. Porque o universo só consegue te enviar bênçãos se você tiver espaço para recebê-las. E antes do Natal, você precisa estar com esse espaço preparado, limpo, renovado, pronto para receber tudo de bom que está chegando. Segunda coisa, perdoar alguém que te magoou profundamente. A segunda coisa que o escorpiano precisa fazer antes do Natal é uma das mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. Você precisa perdoar alguém que te magoou de verdade. E eu sei o quanto isso é complicado para vocês, escorpianos. Vocês são conhecidos por guardarem mágoa, por não esquecerem quem os feriu, por terem uma memória emocional muito forte. Mas é exatamente por isso que esse perdão é tão necessário e tão poderoso. Vamos conversar com o coração aberto aqui. Tem alguém na sua vida, ou que já passou pela sua vida, que te machucou de um jeito que ainda dói quando você lembra. Pode ser uma traição, pode ser uma decepção, pode ser uma injustiça, pode ser uma palavra cruel que foi dita e que ficou gravada na sua mente. Seja lá o que for, você sabe de quem estou falando. Aquela pessoa que quando o nome dela aparece ou quando alguém menciona alguma coisa relacionada a ela, você sente aquele aperto no peito, aquela raiva subindo, aquela tristeza voltando. Agora vem a parte que você precisa entender. Enquanto você segura essa mágoa, enquanto você alimenta essa raiva, quem está preso não é a pessoa que te machucou. É você. Você é quem carrega esse peso todo dia, você é quem perde energia pensando nisso, você é quem adoece por dentro, aos pouquinhos, sem nem perceber. E o pior de tudo é que a outra pessoa muitas vezes nem sabe, ou nem se importa, ou já seguiu em frente enquanto você continua amarrado naquela dor. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo, eu não vou mais deixar que essa pessoa tenha poder sobre os meus sentimentos, sobre a minha paz, sobre o meu presente e o meu futuro. Eu escolho me libertar. Eu escolho seguir em frente. Eu escolho não carregar mais esse peso. Mas como fazer isso na prática? Porque perdoar não é fingir que nada aconteceu, não é esquecer, não é voltar a confiar na pessoa como se nada tivesse acontecido. Perdoar é fazer as pazes com o passado, é aceitar que aquilo aconteceu, é reconhecer a dor mas decidir que ela não vai mais comandar a sua vida. Então aqui vai o que você vai fazer. Escolha um momento em que você esteja sozinho, tranquilo, sem pressa. Pode ser de noite, antes de dormir, ou em algum momento do dia em que você tenha privacidade. Você vai fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes, e vai trazer na sua mente a imagem dessa pessoa que te machucou. Vai deixar a dor vir, vai sentir ela, porque para perdoar você precisa reconhecer que a mágoa existe. Depois, ainda de olhos fechados, você vai dizer, mesmo que seja só mentalmente, mesmo que no começo você não acredite nas palavras que está dizendo, eu te perdoo. Eu perdoo você pelo que aconteceu. Eu liberto você e eu me liberto dessa dor. Eu escolho a paz. Eu escolho o amor. Eu escolho seguir em frente. Pode ser que você precise fazer isso mais de uma vez. Pode ser que nas primeiras vezes você chore, você sinta raiva, você ache que não está funcionando. Mas persista. Porque o perdão é um processo, não é um evento único. E quanto mais você repetir isso, quanto mais você se abrir para essa possibilidade, mais leve você vai ficando. E tem uma coisa linda que acontece quando o escorpiano decide perdoar de verdade. Vocês que são do signo de Escorpião têm um poder de transformação único. Quando vocês decidem mudar algo, quando vocês se comprometem com uma renovação interna, vocês conseguem fazer isso de um jeito profundo, verdadeiro, definitivo. Então use esse seu poder para se libertar. Use essa intensidade que você tem para perdoar, para curar, para renascer. Porque o Natal está chegando, e essa é uma época de renovação, de recomeço, de luz. Você não pode entrar nessa energia carregando esse peso. Você precisa chegar leve, livre, pronto para receber tudo de bom que o universo preparou. E acredite, quando você perdoa, quando você se liberta dessa prisão emocional, portas se abrem, bênçãos chegam, milagres acontecem. O universo vê o seu esforço, vê a sua coragem e recompensa você de formas que você nem imagina. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje.
Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Terceira coisa, reconectar-se com a sua espiritualidade de forma verdadeira. A terceira coisa que o escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo que vai tocar no mais profundo da sua alma. Reconectar-se com a sua espiritualidade de uma forma verdadeira, honesta, sem máscaras. E quando eu falo em espiritualidade, não estou falando necessariamente de religião, de ir à igreja ou seguir uma doutrina específica. Estou falando de você se conectar com aquilo que é maior do que você, com aquela força divina, com aquele poder superior que você sente mas muitas vezes não sabe como nomear. O escorpiano tem uma ligação natural com o mundo espiritual, vocês sempre foram assim, desde pequenos. Vocês são aqueles que sentem coisas que os outros não sentem, que percebem energias, que têm sonhos que parecem mensagens, que às vezes sabem das coisas antes mesmo delas acontecerem. Isso não é imaginação, isso não é loucura. Isso é a sua sensibilidade espiritual, é um dom que você trouxe com você nesta vida. Mas o que acontece muitas vezes é que a vida vai ficando corrida, as responsabilidades vão aumentando, os problemas vão aparecendo, e você vai se afastando dessa conexão espiritual. Você vai deixando de ouvir aquela voz interior, aquela intuição forte, aquela sensação de estar protegido por algo maior. E quando você se afasta disso, uma parte de você fica vazia, fica sem direção, fica perdida. Então chegou a hora de voltar. Chegou a hora de reconectar. E antes do Natal é o momento perfeito para fazer isso, porque essa época do ano tem uma energia espiritual muito forte, uma energia de renovação, de esperança, de fé. Mesmo quem não é religioso sente isso no ar, sente essa vibração diferente que toma conta de tudo. Como você vai fazer essa reconexão? Primeiro, você precisa criar um espaço sagrado na sua casa. Não precisa ser nada elaborado, não precisa gastar dinheiro. Pode ser um cantinho simples, uma mesinha, uma prateleira, qualquer lugar que você possa reservar só para isso. Ali você vai colocar objetos que têm significado espiritual para você. Pode ser uma vela, pode ser uma imagem que te traz paz, pode ser cristais se você trabalha com eles, pode ser flores, pode ser o que fizer sentido para o seu coração. O importante é que aquele espaço seja seu ponto de conexão com o divino. Todos os dias, mesmo que seja por apenas 5 minutos, você vai até esse espaço, acende a vela se tiver uma, e fica ali em silêncio. Você não precisa falar nada se não quiser. Só ficar ali, respirando, sentindo, se abrindo para receber as mensagens que o universo quer te enviar. Mas tem outra coisa muito importante. Você precisa começar a conversar com o divino como se estivesse conversando com um amigo muito próximo. O escorpiano muitas vezes guarda tudo dentro de si, sofre sozinho, carrega os pesos sem pedir ajuda. E você precisa entender que o universo, essa força maior, está sempre disponível para te ouvir, sempre pronto para te ajudar. Mas você precisa pedir, você precisa se abrir, você precisa falar. Então comece a fazer isso. Pela manhã, quando acordar, antes mesmo de pegar o celular, antes de começar a correria do dia, feche os olhos por um momento e diga: obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos que vão chegar hoje. E durante o dia, sempre que você sentir medo, ou ansiedade, ou solidão, pare um instante e diga: eu preciso de ajuda, eu preciso de força, eu preciso de um sinal. Pode ter certeza que você vai ser ouvido. E à noite, antes de dormir, faça uma retrospectiva do seu dia. Agradeça pelas coisas boas que aconteceram, por menores que sejam. Agradeça pelas lições, mesmo aquelas que vieram disfarçadas de problemas. Perdoe a si mesmo pelos erros, pelas falhas, pelas vezes que você não foi a melhor versão de si mesmo. E entregue tudo nas mãos do divino, pedindo que o sono seja reparador e que o novo dia traga renovação. Outra coisa muito poderosa que o escorpiano pode fazer nessa reconexão espiritual é trabalhar com água. Lembra que escorpião é um signo de água? A água tem um poder de limpeza, de cura, de renovação que é perfeito para vocês. Então inclua na sua rotina banhos energéticos. Pode ser um banho com sal grosso, ou com ervas de limpeza, ou simplesmente um banho onde você visualiza a água levando embora tudo que é negativo, tudo que te pesa, tudo que te impede de ser feliz. Enquanto a água corre pelo seu corpo, imagine que ela está lavando não só o físico, mas principalmente o seu campo energético, a sua aura, a sua alma. Agradeça pela água, agradeça pela possibilidade de se renovar, agradeça pela vida. Esses momentos simples, mas feitos com consciência e intenção, têm um poder transformador gigantesco. E por último, mas não menos importante, comece a prestar atenção nos sinais.
O universo está sempre te enviando mensagens, sempre te mostrando o caminho, sempre te protegendo. Mas você precisa estar atento para perceber. Pode ser um número que você vê repetidamente, pode ser uma música que toca bem na hora em que você estava pensando em algo, pode ser um animal que cruza o seu caminho, pode ser uma pessoa que aparece na sua vida exatamente quando você precisava. Nada é por acaso. Tudo tem significado. Comece a perceber isso, comece a agradecer por isso, comece a confiar que você está sendo guiado. Quando você reconecta com a sua espiritualidade dessa forma verdadeira, você se sente diferente. Você acorda com mais paz, você enfrenta os problemas com mais confiança, você sente que não está sozinho, que tem uma força maior cuidando de você. E isso, meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, é o que vai te dar a base, a sustentação, para tudo que ainda está por vir. Porque o Natal está chegando, e com ele vem uma energia nova, uma oportunidade nova, e você precisa estar espiritualmente preparado para receber tudo isso. Quarta coisa, fazer as pazes com o seu passado. A quarta coisa que todo escorpiano precisa fazer antes do Natal chegar é algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida, fazer as pazes com o seu passado. E eu sei que isso não é fácil, principalmente para vocês que são de escorpião, porque vocês têm uma memória emocional muito forte, vocês não esquecem, vocês revivem as coisas como se tivessem acontecido ontem, mesmo que tenham se passado anos. Mas vamos conversar com sinceridade aqui. Quantas vezes você já se pegou remoendo coisas que aconteceram lá atrás? Quantas vezes você já perdeu o sono pensando em decisões que tomou no passado, em coisas que disse e não deveria ter dito, em coisas que não disse e deveria ter dito? Quantas vezes você já se sentiu culpado por erros antigos, por oportunidades que deixou passar, por pessoas que magoou ou que te magoaram? E a pior parte é que muitas vezes você carrega isso sozinho, guardado no fundo do peito, sem falar com ninguém, sem se permitir olhar de verdade para essas feridas. O escorpiano tem essa tendência de guardar tudo dentro, de achar que precisa ser forte o tempo todo, de não mostrar vulnerabilidade. Mas isso cobra um preço muito alto da sua saúde emocional, da sua paz interior, da sua capacidade de ser feliz no presente. Então, antes do Natal, antes de você entrar nessa energia de renovação e de recomeço, você precisa fazer as pazes com tudo aquilo que ficou para trás. E como fazer isso? Primeiro, você precisa entender uma verdade muito importante. Você não pode mudar o passado. Por mais que você queira, por mais que você se arrependa, por mais que você passe horas e horas pensando no que poderia ter sido diferente, o passado é passado. Ele já aconteceu, ele já está escrito, ele não pode ser reescrito. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode mudar a forma como você olha para esse passado. Você pode escolher ver as experiências difíceis não como fracassos, mas como aprendizados. Você pode escolher ver os erros não como motivos de vergonha, mas como oportunidades de crescimento. Você pode escolher ver as pessoas que te machucaram não como vilões da sua história, mas como professores que te ensinaram lições importantes, mesmo que tenha doído muito. Vou te ensinar um exercício muito poderoso que você pode fazer. Pega um papel e uma caneta, e vai escrever uma carta. Mas essa carta não vai ser enviada para ninguém, é uma carta que você vai escrever para você mesmo, para aquela versão de você que viveu aquelas situações difíceis do passado. Se foi há 5 anos, escreva para você de 5 anos atrás. Se foi há 10 anos, escreva para você de 10 anos atrás. Nessa carta, você vai dizer tudo aquilo que precisa ser dito. Você vai reconhecer a dor que aquela versão de você sentiu. Você vai validar os sentimentos, as dificuldades, as lutas que você enfrentou. E depois, você vai fazer algo muito importante. Você vai perdoar aquela versão de você. Você vai dizer que está tudo bem, que você fez o melhor que pôde com o conhecimento e as condições que tinha naquela época, que você não precisa mais carregar culpa, que você não precisa mais se punir. Escreva com o coração aberto, deixe as lágrimas caírem se for preciso, coloque no papel tudo aquilo que você nunca se permitiu sentir ou falar. E quando terminar, leia a carta em voz alta, como se estivesse realmente conversando com aquela versão antiga de você. E depois, faça um ritual de liberação. Você pode queimar essa carta, pedindo que a fumaça leve embora toda a dor, toda a culpa, todo o peso do passado. Ou pode rasgar em pedaços bem pequenos e jogar no lixo, ou enterrar na terra, simbolizando que aquilo está sendo transformado, está voltando para a natureza, está deixando de ser seu. Outra coisa muito importante: se você machucou alguém no passado e isso ainda te pesa, considere buscar essa pessoa e pedir perdão. Não para que ela te perdoe necessariamente, mas para que você tenha sua consciência limpa, para que você faça a sua parte. Claro que precisa ser feito com sabedoria, respeitando o tempo e o espaço da outra pessoa. Às vezes a pessoa já seguiu em frente e não quer reabrir aquela ferida, e tudo bem. O importante é que você tentou, é que você teve a humildade de reconhecer o erro e de pedir desculpas.
E tem uma coisa que você precisa entender, meu querido escorpiano, minha querida escorpiana: todo mundo erra. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem coisas que se arrepende, que gostaria de ter feito diferente. Isso não te torna uma pessoa ruim, isso te torna humano. E o mais bonito de tudo é que cada erro, cada tropeço, cada queda, te ensinou alguma coisa. Te fez mais forte, mais sábio, mais compreensivo, mais capaz de ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Então olhe para o seu passado não com vergonha, mas com gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter superado, por estar aqui hoje, vivo, respirando, com a chance de fazer diferente daqui para frente. O passado te trouxe até aqui, e aqui é o único lugar onde você realmente está. Aqui é onde você tem poder, onde você pode agir, onde você pode criar o futuro que deseja. Quando você faz as pazes com o seu passado, quando você se liberta desses pesos todos, uma coisa mágica acontece: você recupera energia. Toda aquela energia que você gastava remoendo, se culpando, se martirizando, volta para você. E aí você tem força para sonhar de novo, para acreditar de novo, para construir de novo. E isso é exatamente o que você precisa fazer antes do Natal, porque o novo ciclo que está chegando exige que você esteja inteiro, livre, pronto para receber todas as bênçãos que o universo preparou. Quinta coisa: cuidar da sua saúde física e emocional com seriedade. A quinta coisa que escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo que muitos de vocês vêm adiando há muito tempo: cuidar da sua saúde, tanto física quanto emocional, com a seriedade que esse assunto merece. E eu vou ser direto com você, porque você precisa ouvir isso. Você não pode continuar se negligenciando. Você não pode continuar colocando todo mundo na frente e esquecendo de si mesmo. Você não pode continuar ignorando sinais que o seu corpo e a sua mente estão te mandando. O escorpiano tem essa característica de ser muito forte, de aguentar muita coisa, de seguir em frente mesmo quando está exausto, mesmo quando está doendo, mesmo quando está no limite. Vocês são guerreiros, são resilientes, são capazes de passar por situações que destruiriam outras pessoas. Mas essa força toda tem um lado perigoso. Vocês acham que precisam dar conta de tudo sozinhos, que não podem demonstrar fraqueza, que precisam ser a rocha onde todo mundo se apoia. E enquanto vocês vão cuidando de todo mundo, resolvendo os problemas dos outros, sendo o ombro amigo, sendo o conselheiro, sendo o apoio, vocês vão se esquecendo de cuidar de vocês mesmos. E aí chega o momento em que o corpo não aguenta mais. Chega o momento em que a mente não aguenta mais. E você se vê esgotado, doente, deprimido, sem forças para continuar. Então, antes que isso aconteça, antes que você chegue nesse ponto de ruptura, você precisa fazer uma pausa e cuidar de você. E não estou falando de cuidados superficiais, não estou falando de fazer as unhas ou cortar o cabelo, embora isso também seja bom. Estou falando de cuidados profundos, de cuidados que vão fazer diferença real na sua saúde e na sua qualidade de vida. Vamos começar pela saúde física. Quando foi a última vez que você fez um check-up completo? Quando foi a última vez que você foi ao médico não porque estava doente, mas só para fazer exames de rotina, para ver como está tudo por dentro? Muita gente tem medo de fazer exames, tem medo de descobrir que está com algum problema. Mas você precisa entender que descobrir um problema cedo é sempre melhor do que descobrir tarde, quando a situação já está grave. Então a primeira coisa que você vai fazer é marcar esses exames. Marque o clínico geral, marque o dentista, marque qualquer especialista que você precise ver. Faça os exames de sangue, os exames de imagem, tudo o que for necessário. E se aparecer algum problema, encare com coragem, procure tratamento, siga as orientações médicas. Sua saúde é o bem mais precioso que você tem, sem ela nada mais importa. Agora vamos falar de hábitos. Você está se alimentando bem? Está bebendo água suficiente? Está dormindo o número de horas necessário? Está se exercitando? Ou você está vivendo à base de comida rápida, café, noites mal dormidas e sedentarismo? Seja honesto consigo mesmo. O escorpiano tem tendência a ir para os extremos, ou cuida muito bem da saúde ou se abandona completamente. Você precisa encontrar o equilíbrio. Comece com pequenas mudanças. Se você não faz exercício nenhum, não precisa começar indo para a academia 6 vezes por semana. Comece com uma caminhada de 15 minutos por dia. Depois vai aumentando aos poucos. Se você come mal, não precisa virar vegano do dia para a noite. Comece incluindo mais frutas, mais verduras, mais comida de verdade no seu prato. Beba mais água, menos refrigerante, menos bebida alcoólica. E o sono, meu Deus, o sono é fundamental. O escorpiano muitas vezes tem insônia, fica até tarde pensando, remoendo problemas, não consegue desligar a cabeça. Você precisa criar uma rotina de sono. Desligue o celular 1 hora antes de dormir.
tome um chá calmante, leia um livro, faça alguma coisa que te relaxe. E aí, quando deitar, faça aquela oração, aquela conversa com o divino que eu falei antes, entregue todos os problemas e durma em paz. Agora vamos falar da saúde emocional, que para o escorpiano é tão importante quanto a saúde física. Vocês sentem tudo muito intensamente, vocês absorvem as energias dos ambientes, vocês carregam as emoções dos outros sem nem perceber. E isso vai acumulando, vai pesando, vai adoecendo vocês por dentro. Então você precisa aprender a fazer a sua higiene emocional. Da mesma forma que você toma banho todo dia para limpar o corpo, você precisa limpar as suas emoções. E como fazer isso? Uma forma muito eficaz é através da escrita. Todo dia, de preferência à noite, pegue um caderno que seja só seu e escreva sobre o seu dia. Escreva sobre o que sentiu, sobre o que te incomodou, sobre o que te deixou feliz, sobre o que te preocupa. Coloque tudo no papel, sem filtro, sem medo de julgamento. Essa prática simples de escrever vai te ajudar a organizar os pensamentos, a processar as emoções, a entender melhor o que está acontecendo dentro de você. E muitas vezes, quando você coloca as coisas no papel, elas perdem um pouco da força. Você consegue ver os problemas de uma perspectiva diferente, consegue encontrar soluções que antes não enxergava. Outra coisa muito importante, não tenha medo de pedir ajuda profissional. Se você está se sentindo muito triste, muito ansioso, muito perdido, procure um psicólogo. Terapia não é coisa de gente fraca, terapia é coisa de gente inteligente, de gente que quer cuidar da sua saúde mental com o mesmo cuidado que cuida da saúde do corpo. O escorpiano às vezes resiste a isso, acha que consegue resolver tudo sozinho. Mas você não precisa passar por tudo sozinho, existe ajuda disponível. E tem mais uma coisa, você precisa aprender a colocar limites nas pessoas. Não pode continuar dizendo sim para tudo, fazendo tudo que os outros pedem, se sacrificando pelos outros o tempo todo. Você precisa aprender a dizer não sem culpa, você precisa aprender a priorizar o seu bem-estar, você precisa entender que cuidar de você não é egoísmo, é sobrevivência. Quando você cuida da sua saúde, quando você se respeita, quando você se coloca como prioridade, tudo na sua vida melhora. Você tem mais energia, mais disposição, mais clareza mental, mais capacidade de lidar com os desafios. E isso é fundamental para você poder aproveitar tudo de bom que está chegando com o Natal e com o novo ciclo. Porque você não pode receber bênção se você está doente, exausto, esgotado. Você precisa estar bem, inteiro, saudável, para poder viver plenamente tudo aquilo que o universo preparou para você. Sexta coisa, fortalecer os laços com as pessoas que realmente importam. A sexta coisa que escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo que vai trazer muito sentido e muito amor para a sua vida. Fortalecer os laços com as pessoas que realmente importam. E quando eu falo pessoas que realmente importam, não estou falando de todo mundo que você conhece, não estou falando dos seus 500 amigos das redes sociais. Estou falando daquelas pessoas especiais, daquelas que estariam ao seu lado nos momentos mais difíceis, daquelas que te conhecem de verdade, que te amam de verdade, que fazem parte da sua história. O escorpiano é seletivo com as amizades. Vocês não são de ter 1000 amigos superficiais. Vocês preferem poucos amigos, mas verdadeiros, profundos, leais. E isso é uma qualidade linda, porque mostra que vocês valorizam a qualidade e não a quantidade nas relações. Mas às vezes, com a correria da vida, com o trabalho, com os compromissos, vocês vão se distanciando dessas pessoas queridas. Não por falta de amor, mas por falta de tempo, de iniciativa, de prioridade. E antes do Natal, você precisa reconectar com essas pessoas. Porque o Natal é uma época de união, de família, de amigos, de amor. E você não pode deixar que essa data chegue sem que você tenha expressado o seu carinho, a sua gratidão, o seu amor pelas pessoas que fazem diferença na sua vida. Então pega o celular agora, pensa naquelas pessoas que você ama, mas que está há tempo sem conversar direito. Pode ser aquele amigo de infância que você só troca mensagens de vez em quando, pode ser aquele primo que você era muito próximo, mas que a vida levou para caminhos diferentes, pode ser aquele vizinho querido que sempre te ajudou, pode ser aquele colega de trabalho que virou um amigo de verdade. Liga para essas pessoas, manda uma mensagem, marca um café, um almoço, uma visita. E quando você estiver com essas pessoas, esteja presente de verdade. Não fica mexendo no celular, não fica pensando nos problemas, não fica de corpo presente mas com a mente em outro lugar. Olha nos olhos, escuta com atenção, pergunta como a pessoa está, demonstra interesse genuíno pela vida dela. O escorpiano, quando se conecta de verdade com alguém, cria laços profundos, intensos, duradouros. Use esse seu domingo. E tem outra coisa muito importante. Peça desculpa se você magoou alguém. Se tem alguma pessoa querida que você magoou com palavras, com atitudes, com ausência, vá até ela e peça perdão.
Não deixe o orgulho falar mais alto. O escorpiano às vezes tem dificuldade de pedir desculpas. Vocês são orgulhosos, têm medo de parecer fracos. Mas saiba que pedir desculpas é um ato de coragem, de humildade, de amor. E a maioria das pessoas vai te perdoar, vai te receber de braços abertos, vai ficar feliz que você deu o primeiro passo. Agora vamos falar da família. Eu sei que nem sempre a relação com a família é fácil. Tem famílias que são maravilhosas, unidas, amorosas. Mas tem famílias que são complicadas, que têm brigas antigas, mágoas guardadas, distanciamentos que parecem impossíveis de resolver. E você precisa avaliar com sabedoria a sua situação específica. Se a sua família é boa, se você tem a sorte de ter pais, irmãos, filhos, parentes que te amam e te apoiam, não dê isso como garantido. Aproveite que o Natal está chegando para demonstrar esse amor, para agradecer por tê-los na sua vida, para criar memórias bonitas juntos. Organiza um almoço em família, participa das tradições, ajuda nos preparativos das festas. Mesmo que você seja uma pessoa mais reservada, faça esse esforço, porque essas ocasiões não voltam mais, esses momentos ficam na memória para sempre. Se a sua relação com a família é difícil, se tem conflitos antigos que nunca foram resolvidos, talvez esse seja o momento de dar o primeiro passo para a reconciliação. Não precisa fingir que nada aconteceu, mas pode começar com pequenos gestos, com uma mensagem, com uma ligação, com um convite para conversar. Às vezes as famílias brigam por coisas bobas que vão crescendo com o tempo até virarem muros intransponíveis. Mas alguém precisa ter a coragem de derrubar esse muro, e esse alguém pode ser você. Mas tem um detalhe importante. Se na sua família tem relações que são tóxicas, que te fazem mal, que te adoecem, você não é obrigado a manter contato. Às vezes a família de sangue não é a família do coração. E tudo bem você se proteger, você estabelecer limites, você escolher não conviver com quem te machuca. O importante é que você faça essas escolhas com consciência, sem culpa, priorizando o seu bem-estar. E tem uma coisa linda que você pode fazer nesse Natal: criar novas tradições com as pessoas que você ama. Pode ser um jantar especial, pode ser uma troca de presentes diferente, pode ser um amigo secreto, pode ser um momento de gratidão onde cada um fala o que foi grato no ano que está terminando. Essas tradições vão se repetir nos anos seguintes e vão criar uma sensação de pertencimento, de união, de amor que é muito poderosa. Não esqueça também de demonstrar afeto de formas práticas. Não basta sentir amor, você precisa expressar esse amor. Diga eu te amo para as pessoas queridas, dê abraços, faça pequenos gestos de carinho, surpreenda com um presente simples, ajude quando alguém precisar. O escorpiano voando ama com intensidade, ama para valer. Então não guarde esse amor só dentro do peito, deixe que ele transborde, que ele alcance as pessoas, que ele transforme a vida de quem está ao seu redor. Porque no final das contas, quando a nossa jornada nessa vida terminar, não vamos lembrar do carro que tivemos, da casa que moramos, do dinheiro que ganhamos. Vamos lembrar das pessoas que amamos, dos momentos que compartilhamos, das risadas, dos abraços, das conversas, das conexões verdadeiras. Então investe nisso agora, antes que seja tarde, antes que você perca a chance de dizer o quanto essas pessoas são importantes para você. 7ª coisa: organizar sua vida financeira e planejar o futuro. A 7ª coisa que escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo muito prático, mas extremamente importante: organizar a sua vida financeira e começar a planejar o futuro com mais consciência. E eu sei que talvez esse não seja o assunto mais emocionante ou mais espiritual, mas é um assunto necessário, é um assunto que afeta diretamente a sua paz de espírito, a sua segurança, a sua capacidade de realizar sonhos. Muitos escorpianos têm uma relação complicada com o dinheiro. Ou vocês são muito controladores com as finanças, sabem exatamente onde está cada centavo, ou vocês são completamente desorganizados, gastam por impulso, não fazem planejamento. E se você está no segundo grupo, se você é daqueles que vive no vermelho, que não sabe para onde o dinheiro vai, que está sempre apertado no final do mês, precisa mudar isso urgentemente. Então, antes do Natal chegar, antes de você entrar nas despesas típicas dessa época do ano, você precisa fazer um raio-x completo da sua situação financeira. E isso significa sentar, pegar papel e caneta ou abrir uma planilha no computador e colocar tudo na ponta do lápis. Quanto você ganha? Quais são as suas despesas fixas? Quanto você gasta com supermercado, com transporte, com lazer, com coisas supérfluas? Tem dívidas? Quantas e de quanto? Seja brutalmente honesto nessa análise. Não adianta nada esconder a verdade de si mesmo. Não adianta fingir que a situação não está ruim se ela está. Você precisa olhar a realidade de frente, por mais dolorosa que ela seja, porque só assim você vai poder mudar. Depois que você tiver esse panorama completo, você vai fazer um plano de ação.
Se você tem dívidas, qual é a estratégia para quitá-las? Existem métodos comprovados para isso, como o método da bola de neve, onde você paga primeiro as dívidas menores para ganhar momentum psicológico, ou o método avalanche, onde você paga primeiro as dívidas com juros maiores para economizar dinheiro no longo prazo. Escolha o método que fizer mais sentido para você e comece a executar. Se você não tem dívidas, mas também não tem poupança nenhuma, não tem uma reserva de emergência, você precisa começar a construir isso urgentemente. A vida é imprevisível, coisas acontecem. Você pode perder o emprego, pode ficar doente, pode ter uma despesa inesperada. E se você não tem dinheiro guardado, qualquer imprevisto vira uma catástrofe. Então estabeleça como meta guardar pelo menos 10% de tudo que você ganha. Eu sei que parece muito, eu sei que você vai dizer que já está apertado, que não sobra nada. Mas a verdade é que a gente sempre consegue se adaptar ao que tem. Se você começar a guardar primeiro e gastar depois, em vez de gastar tudo e tentar guardar o que sobra, você vai ver que é possível. E tem uma coisa muito importante sobre o Natal especificamente. Essa é uma época em que as pessoas gastam muito mais do que podem. Tem a pressão social de dar presentes, de fazer ceias fartas, de viajar, de fazer festa. E muita gente se endivida nessa época, passa o mês de janeiro inteiro se arrependendo, pagando juros absurdos no cartão de crédito. Você não precisa fazer isso. Você pode ter um Natal maravilhoso sem se endividar. Como? Primeiro, estabeleça um orçamento realista para os gastos de Natal. Quanto você pode gastar sem comprometer suas finanças? Defina esse valor e não ultrapasse. Segundo, seja criativo com os presentes. Nem sempre o melhor presente é o mais caro. Às vezes um presente feito à mão, uma carta sincera, um momento de qualidade, vale muito mais do que qualquer coisa comprada na loja. Terceiro, converse com a família sobre fazer um amigo secreto em vez de todo mundo dar presente para todo mundo. Isso diminui muitos gastos e ainda torna a troca de presentes mais especial e divertida. Quarto, se você vai fazer uma ceia, faça de acordo com o seu orçamento. Não precisa ter 20 tipos de comida na mesa. Uma ceia simples, mas feita com amor, é tão especial quanto uma ceia suntuosa. E olha, tem uma questão espiritual muito importante aqui também. O dinheiro é energia. A forma como você lida com o dinheiro reflete a forma como você lida com a energia na sua vida. Se você gasta de forma descontrolada, se você não valoriza o dinheiro que chega, você está mandando uma mensagem para o universo de que você não está pronto para receber abundância. Por outro lado, quando você organiza suas finanças, quando você guarda um pouco, quando você gasta com consciência, quando você é grato pelo que tem, você está dizendo para o universo: eu sei cuidar da abundância, eu estou pronto para receber mais. E aí as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Outra coisa importante: comece a planejar o próximo ano. Quais são os seus objetivos financeiros para o ano que vem? Você quer juntar dinheiro para uma viagem? Para comprar algo específico? Para fazer um curso? Para investir? Coloque esses objetivos no papel, de forma clara e detalhada. Não adianta dizer quero juntar dinheiro. Você precisa ser específico. Quero juntar R$3.000 até junho para fazer aquele curso que eu sempre quis. E depois que você definir os objetivos, calcule quanto você precisa guardar por mês para alcançá-los. Divida o objetivo final pelo número de meses que você tem até lá. E comece a guardar essa quantia mensalmente, sem falta, sem exceção. Trate esse dinheiro como se fosse uma conta obrigatória a pagar, porque é um compromisso que você está fazendo consigo mesmo, com o seu futuro. E uma última coisa sobre finanças: compartilhe suas bênçãos. Quando você tem, por menor que seja, doe um pouco. Pode ser dinheiro, pode ser alimento, pode ser roupa, pode ser seu tempo ajudando alguém. A energia da generosidade atrai a abundância. Quando você dá, você está dizendo ao universo que você confia que sempre haverá o suficiente, que você não está operando na mentalidade de escassez, mas na mentalidade de abundância. E isso é muito poderoso. Então use essas semanas antes do Natal para colocar ordem nas suas finanças, para fazer as pazes com o dinheiro, para planejar um futuro mais próspero e seguro. Porque quando você tem tranquilidade financeira, você dorme melhor, você se preocupa menos, você tem mais liberdade para fazer escolhas, para aproveitar a vida, para ajudar as pessoas que você ama. E isso não tem preço. Oitava coisa: desenvolver uma prática diária de gratidão. A oitava coisa que o escorpiano precisa fazer antes do Natal é desenvolver uma prática diária de gratidão que vai transformar completamente a forma como você enxerga a vida. E eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre gratidão 1000 vezes, que todo mundo fala sobre isso, que parece algo batido.
Mas tem uma diferença entre saber sobre gratidão e realmente praticar gratidão todos os dias, de forma consistente, até que isso se torne parte de quem você é. O escorpiano tem uma tendência natural a focar no que está errado, no que está faltando, no que precisa ser consertado. É como se vocês tivessem um radar para problemas, para perigos, para ameaças. E isso acontece porque vocês são intensos, porque vocês querem proteger a si mesmos e as pessoas que amam, porque vocês não querem ser pegos de surpresa pela vida. Mas o lado ruim dessa característica é que vocês acabam não percebendo todas as coisas boas que já têm, todas as bênçãos que já estão presentes na vida de vocês. E aí o que acontece? Vocês vivem sempre com uma sensação de insatisfação, sempre achando que falta alguma coisa, sempre focando no copo meio vazio em vez do copo meio cheio. E isso rouba a alegria, rouba a paz, rouba a capacidade de aproveitar o presente. Porque a felicidade não está em ter tudo que você quer, a felicidade está em reconhecer e apreciar tudo que você já tem. Então, antes do Natal, você precisa começar uma prática de gratidão que você vai manter para o resto da vida, porque ela vai ser transformadora. E como fazer isso de forma prática, de forma que funcione de verdade? Vou te ensinar o método mais simples e mais eficaz. Todo dia, de preferência à noite antes de dormir, você vai listar 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Só 3, não precisa ser mais. Pode escrever em um caderno, pode digitar no celular, pode até só falar em voz alta. O importante é que você faça isso de forma consciente, pensando realmente sobre cada item da lista. E aqui tem um detalhe muito importante. Não pode ser sempre as mesmas coisas. Você não pode todo dia escrever "sou grato pela minha família, pela minha saúde, pelo meu trabalho". Claro que você é grato por essas coisas, mas se você sempre escreve as mesmas palavras, a prática vira automática, mecânica, perde o poder. Você precisa ser específico, você precisa buscar coisas diferentes todos os dias. Por exemplo, em vez de "sou grato pela minha família", você escreve "sou grato pelo abraço que minha filha me deu hoje quando cheguei em casa". Em vez de "sou grato pela minha saúde", você escreve "sou grato porque não senti aquela dor nas costas hoje". Em vez de "sou grato pelo meu trabalho", você escreve "sou grato pela cliente que elogiou meu atendimento hoje". Percebe a diferença? Quando você é específico, quando você traz exemplos concretos do seu dia, você está realmente revivendo aquele momento bom, está se conectando com a emoção daquele momento. E é isso que vai revirando seu cérebro, é isso que vai te ensinando a prestar atenção nas coisas boas que acontecem todos os dias. E aqui vai um desafio que vai potencializar ainda mais essa prática. Pelo menos uma das 3 coisas precisa ser algo pequeno, algo que você normalmente nem perceberia. Pode ser o sabor do café da manhã, pode ser o canto de um pássaro que você ouviu, pode ser a gentileza do motorista que te deu passagem no trânsito, pode ser a água quentinha do banho, pode ser o travesseiro macio onde você vai deitar. Porque quando você começa a perceber e agradecer pelas pequenas coisas, você está treinando seu olhar para enxergar beleza e bênção em tudo. Você está saindo daquela postura de achar que só grandes conquistas merecem gratidão e percebendo que a vida é feita de milhares de pequenos presentes que recebemos todos os dias, mas que geralmente ignoramos. E tem uma coisa mágica que acontece quando você pratica gratidão consistentemente. Você começa a atrair mais coisas para agradecer. É como se o universo percebesse que você está prestando atenção, que você está valorizando o que recebe, e aí ele te envia mais bênçãos. Não é magia, não é superstição. É uma questão de vibração, de energia, de foco. Quando você está constantemente grato, você vibra em uma frequência mais alta. E nessa frequência, você atrai pessoas melhores, oportunidades melhores, situações melhores. Por outro lado, quando você está sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre focado no negativo, você vibra em uma frequência baixa, e aí atrai mais coisas negativas para a sua vida. Agora vou te ensinar uma prática ainda mais poderosa, a gratidão antecipada. Isso significa agradecer por coisas que ainda não aconteceram, mas que você deseja que aconteçam, como se elas já tivessem acontecido. Por exemplo, sou grato pela promoção no trabalho que está chegando, sou grato pela cura que está acontecendo no meu corpo, sou grato pelo amor que está entrando na minha vida. Quando você agradece antecipadamente, você está declarando para o universo que você acredita, que você confia, que você já recebeu aquilo mesmo antes de manifestar no plano físico. E essa fé, essa confiança, acelera a manifestação. É como se você estivesse abrindo as portas de par em par para que as bênçãos entrem. E tem mais uma prática de gratidão muito especial para fazer nessas semanas antes do Natal. Escreva cartinhas de gratidão para pessoas importantes na sua vida. Não precisa ser nada muito elaborado, só uma carta simples, sincera, dizendo o quanto você é grato por ter aquela pessoa na sua vida, dizendo o que ela significa para você, lembrando de momentos especiais que vocês compartilharam.
Você pode entregar essas cartas pessoalmente, pode enviar pelo correio, pode até enviar por mensagem se a pessoa morar longe. O importante é que você expresse essa gratidão. E acredite, essas cartas vão tocar o coração de quem receber de uma forma que você nem imagina. Num mundo onde as pessoas mal se falam direito, onde tudo é superficial e apressado, receber uma carta escrita à mão, com palavras sinceras de gratidão e afeto, é um presente precioso. E sabe o que é mais bonito? Quando você escreve essas cartas, quando você para pensar em tudo que aquelas pessoas fizeram por você, em tudo que elas representam, você é quem mais se beneficia. Porque você percebe que não está sozinho, que você tem pessoas maravilhosas ao seu redor, que você é amado e valorizado. E essa percepção enche o coração de uma forma que nenhum bem material consegue encher. Então comprometa-se a partir de hoje, a partir desse momento, a fazer da gratidão um hábito diário. Nos primeiros dias pode parecer difícil, você pode esquecer, pode achar bobagem. Mas persiste. Porque depois de algumas semanas, isso vai se tornar natural, vai se tornar parte de quem você é. E aí você vai olhar para trás e perceber como a sua vida mudou, como você se tornou mais feliz, mais leve, mais em paz, simplesmente porque você aprendeu a enxergar e agradecer pelas bênçãos que sempre estiveram ali, mas que você não estava vendo. Nona coisa, liberar tudo que te prende ao passado e te impede de avançar. A nona coisa que Escorpiano precisa fazer antes do Natal é uma limpeza profunda, mas não uma limpeza física ou energética da casa, e sim uma limpeza de tudo aquilo que te prende ao passado e te impede de avançar para o futuro. E quando eu falo isso, estou falando de coisas concretas, coisas que você pode ver e tocar, mas que carregam uma carga emocional pesada. Vou ser bem direto com você. Quantos objetos você tem na sua casa que pertencem a relacionamentos que terminaram? Quantas coisas você guarda de pessoas que já não fazem mais parte da sua vida? Quantas roupas você tem no armário que não usa faz anos, mas que não consegue doar porque cada uma tem uma história? Quantas fotos, cartas, presentes, lembranças você acumulou ao longo dos anos e que estão ali ocupando espaço, literalmente e energeticamente? O escorpiano tem uma dificuldade enorme de se desfazer de coisas que têm valor sentimental. Vocês guardam tudo, cada bilhetinho, cada presente, cada lembrança, porque cada objeto está conectado a uma memória, a um sentimento, a um momento da vida. E eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo que não é fácil jogar fora uma carta que alguém escreveu para você, ou se desfazer de um presente que você ganhou de alguém que foi importante. Mas você precisa entender uma coisa fundamental: guardar objetos do passado não mantém o passado vivo, só mantém você preso. Aqueles momentos já aconteceram, aquelas pessoas já seguiram seus caminhos, sejam eles junto com você ou separados de você. E segurar objetos não vai trazer nada de volta, não vai mudar o que aconteceu, não vai curar a dor que ficou. Pior ainda, muitos desses objetos carregam energia pesada. Se foi um relacionamento que terminou mal, se foi uma amizade que acabou em decepção, se foi um momento difícil da sua vida, cada vez que você olha para aquele objeto, mesmo que inconscientemente, você está revivendo aquela energia negativa. Você está mantendo aquela ferida aberta, você está impedindo que ela cicatrize de verdade. Então chegou a hora de fazer uma faxina emocional. E isso significa literalmente pegar caixas e começar a separar o que fica e o que vai embora. Vai ser difícil, vai doer, você vai chorar, vai sentir que está perdendo pedaços de si mesmo. Mas você não está perdendo, você está se libertando. Comece pelo mais fácil. Roupas que você não usa mais. Tem aquela calça que você guardou porque um dia vai voltar ao peso antigo. Tem aquela blusa que você nunca gostou, mas que ganhou de presente e sente culpa de se desfazer. Tem aquele casaco que está ocupando espaço, mas que você usa uma vez por ano. Doe tudo isso. Doe para quem precisa, para instituições de caridade, para bazares beneficentes. Deixe que essas coisas tenham utilidade na vida de outra pessoa, em vez de ficarem mofando no seu armário. Depois passe para objetos decorativos, para livros que você nunca vai ler de novo, para aparelhos eletrônicos antigos que não funcionam mais, mas que você guardou sabe-se lá por quê. Se não serve mais, se não funciona mais, se não traz alegria, se desfaça. Não precisa jogar no lixo se estiver em bom estado, pode vender, pode doar, pode dar para alguém que vá usar. Mas tire da sua casa, tire da sua energia. Agora vem a parte mais difícil, os objetos que têm carga emocional forte. Fotos de ex-namorados, presentes de pessoas que te magoaram, lembranças de momentos que você gostaria de esquecer. Aqui você precisa ser muito honesto consigo mesmo. Esse objeto te faz bem quando você olha para ele? Te traz paz, alegria, gratidão? Ou te traz dor, raiva, tristeza? Se a resposta for a segunda opção, você precisa se desfazer desse objeto. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece que você está apagando uma parte da sua história.
Mas você não está apagando a história está dentro de você, nas lições que você aprendeu, na pessoa que você se tornou. Você não precisa de objetos físicos para lembrar do que viveu. E tem uma técnica que pode ajudar nesse processo. Antes de se desfazer de algo muito significativo, tire uma foto do objeto. Assim você tem o registro. Você pode olhar para aquela foto se um dia sentir saudade, mas você não precisa manter o objeto físico ocupando espaço na sua casa e na sua energia. Outra coisa importante. Se você tem muitas fotos antigas, especialmente fotos de momentos difíceis ou de pessoas que te machucaram, considere fazer uma seleção. Fique só com as fotos que te trazem boas lembranças, que te fazem sorrir, que registram momentos felizes. As outras, as que te deixam triste ou desconfortável, você pode deletar. E sim, pode parecer radical, mas é libertador. E tem uma categoria especial de coisas que você precisa liberar, projetos inacabados que te cobram toda vez que você olha para eles. Aquele curso que você comprou e nunca fez, aquele livro que você começou a escrever e abandonou, aquele hobby que você começou e desistiu. Essas coisas ficam ali te cobrando silenciosamente, te fazendo sentir culpado, te fazendo sentir fracassado. Então tome uma decisão, ou você retoma esses projetos de verdade, estabelece um cronograma e se compromete, ou você aceita que aquilo não é mais prioridade e se desfaz. Não tem problema desistir de algo que não faz mais sentido para você. Você mudou, suas prioridades mudaram, seus sonhos mudaram. Está tudo bem. O que não está bem é ficar carregando o peso da cobrança por coisas que você não quer mais fazer. Depois que você fizer essa limpeza toda, você vai sentir uma sensação de leveza incrível. Vai parecer que um peso saiu das suas costas, que você consegue respirar melhor, que o espaço está mais amplo mesmo sem você ter mudado nenhum móvel de lugar. Porque você limpou não só o espaço físico, mas principalmente o espaço energético e emocional. E o mais importante, você abriu espaço para o novo. Para novas experiências, novos relacionamentos, novos objetos que vão fazer parte da próxima fase da sua vida. O universo não consegue te dar coisas novas se você está completamente cheio de coisas velhas. Você precisa esvaziar, precisa liberar, precisa soltar, para poder receber. 10ª coisa, definir intenções claras e poderosas para o novo ciclo. A 10ª coisa que Escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo que vai direcionar toda a energia do novo ciclo que está chegando. Definir intenções claras e poderosas para o que você quer manifestar na sua vida. E quando eu falo em definir intenções, não estou falando de fazer uma lista vaga de desejos, não estou falando de escrever coisas genéricas como quero ser feliz ou quero ter sucesso. Estou falando de ser extremamente específico, extremamente claro, sobre o que você quer criar na sua vida. O Escorpiano é um signo de manifestação muito poderoso. Quando vocês decidem algo, quando vocês colocam toda a sua intensidade, toda a sua força de vontade em uma intenção, vocês têm uma capacidade incrível de fazer aquilo acontecer. O problema é que muitas vezes vocês não usam esse poder de forma consciente, ou usam de forma negativa, manifestando medos em vez de sonhos. Então agora, nessas semanas antes do Natal, você vai sentar com você mesmo e vai fazer um trabalho profundo de definição de intenções. E isso vai ser dividido em áreas da vida, para que você tenha clareza em cada aspecto importante. Primeira área, relacionamentos. O que você quer na área dos relacionamentos? Se você está solteiro e quer um relacionamento, seja específico. Não basta dizer quero um namorado ou quero uma namorada. Que tipo de pessoa você quer atrair? Que valores essa pessoa precisa ter? Como você quer se sentir nesse relacionamento? Que tipo de conexão você está buscando? Escreva tudo isso no presente, como se já estivesse acontecendo. Por exemplo, estou em um relacionamento saudável, respeitoso e amoroso com alguém que me valoriza, que me faz rir, que compartilha dos mesmos objetivos de vida que eu. Nós nos comunicamos com honestidade, nos apoiamos mutuamente, e juntos construímos uma parceria forte e feliz. Se você já está em um relacionamento e quer melhorá-lo, seja específico sobre o que precisa mudar, sobre como você quer que seja. Meu relacionamento está cada vez mais forte. Nós superamos os desafios com maturidade, nos conectamos de forma profunda, dedicamos tempo de qualidade um ao outro, e cultivamos amor, respeito e paixão todos os dias. Segunda área, profissional e financeira. O que você quer alcançar na sua carreira? Quanto você quer ganhar? Que tipo de trabalho você quer estar fazendo? Em que ambiente você quer trabalhar? Seja absurdamente específico. Não adianta dizer quero ganhar mais dinheiro. Quanto mais? Até quando? Fazendo o quê? Escreva algo como: estou trabalhando em uma posição que me realiza, onde uso meus talentos de forma plena e sou bem remunerado por isso.
Ganho determinado valor por mês. Trabalho em um ambiente saudável e harmonioso. Tenho oportunidades de crescimento. Estou constantemente aprendendo e evoluindo na minha área. Terceira área: saúde e bem-estar. Como você quer se sentir no seu corpo? Que hábitos você quer ter estabelecidos? Como está a sua saúde física, mental e emocional? Estou saudável e cheio de energia. Pratico exercícios regularmente, me alimento de forma nutritiva, durmo bem todas as noites e cuido da minha saúde mental com práticas que me fazem bem. Meu corpo está forte, minha mente está clara e me sinto bem comigo mesmo. Quarta área: crescimento pessoal e espiritual. Que tipo de pessoa você quer se tornar? Que qualidades você quer desenvolver? Como você quer evoluir? Estou em constante crescimento. Desenvolvo paciência, complexo, sabedoria. Mantenho uma prática espiritual diária que me conecta com o divino. Leio livros que expandem minha consciência, cerco-me de pessoas que me inspiram e contribuo positivamente para o mundo ao meu redor. Quinta área: contribuição e legado. Como você quer impactar o mundo? Como você quer ajudar as pessoas? O que você quer deixar de legado? Uso meus dons e talentos para fazer diferença na vida das pessoas. Contribuo de forma significativa para a minha comunidade. Deixo o mundo um pouco melhor do que encontrei através das minhas ações, palavras e do exemplo que dou. Depois de escrever todas essas intenções de forma clara e detalhada, você vai fazer algo muito poderoso. Você vai ler essas intenções todos os dias. De manhã, quando acordar, e à noite, antes de dormir. Você vai ler em voz alta se possível, sentindo cada palavra, visualizando aquilo já manifestado na sua vida, sentindo a emoção de já ter alcançado aqueles objetivos. Porque aqui está o segredo da manifestação. Não basta pensar no que você quer, você precisa sentir como se já tivesse. Você precisa vibrar na frequência daquilo que deseja atrair. Se você quer abundância, mas vive reclamando que não tem dinheiro, você está vibrando em escassez e vai atrair mais escassez. Se você quer amor, mas vive com medo de ser magoado, você está vibrando em medo e vai atrair situações que confirmam esse medo. Então, quando você lê suas intenções, entre no sentimento. Sorria, sinta gratidão, sinta alegria, sinta como se aquilo já fosse real. Seu cérebro e o universo não conseguem diferenciar entre algo que está acontecendo e algo que você está imaginando com intensidade emocional. Então use isso a seu favor. E tem mais uma coisa importante: depois de definir suas intenções, você precisa agir de acordo com elas. Não adianta nada querer um corpo saudável e continuar comendo mal e não se exercitando. Não adianta querer prosperidade e continuar gastando mais do que ganha. Não adianta querer um relacionamento amoroso e continuar fechado, sem se abrir para conhecer pessoas novas. As intenções são um mapa, mas você precisa caminhar. O universo vai te ajudar, vai abrir portas, vai enviar oportunidades, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar atento aos sinais, você precisa ter coragem de dar os passos necessários, mesmo quando eles assustam, mesmo quando saem da sua zona de conforto. E uma última orientação sobre intenções: revise-as periodicamente. A cada 3 meses, volte e leia o que você escreveu. Veja o que já manifestou, celebre essas conquistas, ajuste o que precisa ser ajustado. Porque você está em constante evolução, seus desejos podem mudar, e está tudo bem. O importante é manter essa prática de intencionalidade, de saber exatamente o que você quer e trabalhar consciente e consistentemente para alcançar. 11ª coisa: fazer uma boa ação significativa que impacte alguém. A 11ª coisa que Escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo que vai tocar não só a vida de outra pessoa, mas principalmente seu próprio coração. Fazer uma boa ação significativa, uma ação que realmente faça diferença na vida de alguém. E quando eu falo isso, não estou falando de gestos superficiais, não estou falando de doar algumas moedas para um pedinte na rua. Estou falando de algo maior, de algo que exige um pouco mais de você, de algo que tenha um impacto real e duradouro. O Natal é uma época que naturalmente desperta em nós um sentimento de compaixão, de solidariedade, de querer ajudar. E você, que é escorpiano, quando decide realmente ajudar alguém, faz isso de forma intensa, verdadeira, transformadora. Vocês não fazem as coisas pela metade. Quando vocês se importam, quando vocês se envolvem, vocês entregam tudo. Então use essa característica para fazer algo bom antes do Natal chegar. E eu vou te dar algumas ideias de como você pode fazer isso de forma prática e significativa. Primeira ideia: identifique alguém próximo a você que esteja passando por dificuldades. Pode ser um vizinho que está desempregado, pode ser uma conhecida que é mãe solteira e está lutando para sustentar os filhos, pode ser um colega de trabalho que está doente.
Aproxime-se dessa pessoa de forma genuína, sem julgamento, sem pena, mas com verdadeira empatia e vontade de ajudar. Pergunte do que ela precisa. Às vezes não é dinheiro, às vezes é companhia, é alguém para conversar, é ajuda prática com alguma tarefa. Mas se for ajuda financeira, e você tiver condições de ajudar, faça isso. Não precisa ser uma quantia enorme, mas pode ser exatamente o que aquela pessoa precisa naquele momento para pagar uma conta atrasada, para comprar comida, para resolver um problema urgente. E quando você ajudar, faça isso com discrição, com humildade. Não fique contando para todo mundo o bem que você fez. Não espere reconhecimento. Não espere que a pessoa fique te devendo gratidão eterna. Ajude porque é certo, porque você pode, porque você sabe o quanto uma ajuda no momento certo pode mudar a trajetória de alguém. Segunda ideia: doe seu tempo para uma causa que te toca o coração. Tem tantas instituições, organizações, projetos sociais que precisam de voluntários. Pode ser um abrigo de animais, pode ser um orfanato, pode ser um asilo, pode ser uma organização que trabalha com pessoas em situação de rua, pode ser um projeto que ensina algo para crianças carentes. Escolha algo que faça sentido para você, algo que você realmente se importe. E comprometa-se a dedicar algumas horas do seu tempo regularmente. Não precisa ser todos os dias, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, o que couber na sua rotina. Mas seja consistente. Porque o voluntariado não é só sobre o bem que você faz para os outros, é também sobre o bem que faz para você. Sobre te tirar da sua bolha, sobre te fazer perceber que seus problemas não são tão grandes assim, sobre te conectar com a humanidade de uma forma profunda. Terceira ideia: seja mentor ou mentora de alguém que está começando na sua área profissional. Você tem conhecimento, tem experiência, tem coisas para ensinar. E tem muita gente por aí que está começando agora, que está lutando sozinha, que não tem ninguém para orientar. Ofereça-se para ajudar. Pode ser de forma informal, tomando um café uma vez por mês e conversando sobre a carreira, ou de forma mais estruturada, através de programas de mentoria. O conhecimento que você compartilha pode literalmente mudar a vida de alguém, pode abrir portas, pode evitar erros, pode encurtar caminhos. E para você, vai ser gratificante ver alguém crescendo com sua ajuda, e também vai te fazer refletir sobre sua própria jornada, sobre tudo que você conquistou e aprendeu. Quarta ideia: faça uma doação significativa para uma causa em que você acredita. Não precisa ser uma doação milionária, mas precisa ser algo que represente um compromisso real, algo que você sinta, algo que exija um pouco de sacrifício. Porque é fácil doar o que sobra, o que você não precisa, o que não vai fazer falta. Mas doar algo que você poderia usar para você mesmo, doar de forma que você sinta aquela doação, isso tem outro significado, outro poder. Pode ser uma doação para uma instituição de pesquisa de uma doença que afetou alguém que você ama. Pode ser para um projeto ambiental que está trabalhando para preservar a natureza. Pode ser para uma organização que luta pelos direitos de grupos marginalizados. Escolha algo que toque seu coração e doe de forma consciente, sabendo exatamente para onde está indo seu dinheiro e que diferença ele vai fazer. Quinta ideia: perdoe uma dívida. Se alguém te deve dinheiro e você sabe que essa pessoa está em uma situação difícil, que está lutando para sobreviver, considere perdoar essa dívida. Sim, você vai perder aquele dinheiro. Mas pensa no alívio, na gratidão, na esperança que você vai dar para aquela pessoa. Pense em como isso pode ser a diferença entre ela conseguir levantar a cabeça ou afundar ainda mais. Claro que você precisa avaliar a situação com sabedoria. Se você mesmo está em dificuldade financeira, se aquele dinheiro é essencial para você, então não dá. Mas se você pode absorver aquela perda sem grandes prejuízos, se fazer isso não vai te colocar em apuros, considere seriamente. Porque o valor da paz de consciência, do bem que você faz, da transformação que você causa na vida de alguém, isso não tem preço. E tem uma coisa linda que acontece quando você pratica generosidade verdadeira, quando você ajuda os outros de forma significativa. Você ativa uma lei espiritual poderosa que é a lei da reciprocidade. Não que você deva ajudar esperando receber algo em troca, não é isso. Mas é um fato que quando você dá, quando você compartilha, quando você se importa com o próximo, o universo vê isso, registra isso, e de formas misteriosas e inesperadas, você recebe de volta multiplicado. Pode não vir da pessoa que você ajudou, pode não vir da forma que você esperava, pode não vir no momento que você gostaria. Mas vai vir. Em forma de oportunidades, em forma de ajuda quando você precisar, em forma de bênçãos, em forma de proteção. Porque tudo que você faz volta para você, e quando você faz o bem volta. Então não deixe o Natal chegar sem que você tenha feito algo significativo por alguém. Algo que quando você lembrar daqui a 10 anos, vai te fazer sorrir, vai te fazer sentir orgulho, vai te fazer ter certeza de que você usou sua vida para fazer diferença.
Porque no final das contas, é isso que importa. Não o que você acumulou, mas o que você compartilhou. Não o que você guardou, mas o que você doou. Não como você foi servido, mas como você serviu. 12ª coisa, celebrar suas conquistas e honrar sua jornada. A 12ª e última coisa que o escorpiano precisa fazer antes do Natal é algo que vocês raramente fazem, mas que é absolutamente essencial. Celebrar suas conquistas e honrar a jornada que você percorreu até aqui. E eu sei que para você isso vai parecer estranho, vai parecer desnecessário, porque o escorpiano sempre está focado no próximo desafio, no próximo objetivo, no que ainda falta alcançar. Vocês nunca estão satisfeitos, sempre acham que podiam ter feito mais, feito melhor, chegado mais longe. Mas você precisa parar um momento e olhar para trás, não com tristeza ou arrependimento, mas com reconhecimento. Você precisa reconhecer tudo que você conquistou, tudo que você superou, tudo que você construiu. Porque foi muita coisa, mesmo que você não perceba. Foi muito esforço, muito suor, muitas lágrimas, muitas noites sem dormir, muitos momentos em que você quis desistir, mas não desistiu. Então pega um caderno, ou abre um documento no computador, e vai fazer uma lista. Uma lista de todas as conquistas que você teve esse ano. E quando eu falo conquistas, não estou falando só das grandes realizações, das coisas que todo mundo vê. Estou falando também das conquistas pequenas, das vitórias silenciosas, daquelas batalhas que só você sabe que travou. Conseguiu manter o emprego num ano difícil? É uma conquista. Conseguiu pagar todas as contas? É uma conquista. Conseguiu manter a sanidade mental mesmo com todos os desafios? É uma conquista enorme. Conseguiu perdoar alguém que te machucou? É uma conquista. Conseguiu pedir ajuda quando precisou? É uma conquista. Conseguiu terminar um relacionamento que não te fazia bem? É uma conquista. Escreva tudo. Cada curso que você fez, cada livro que você leu, cada hábito novo que você conseguiu implementar, cada vez que você escolheu o amor em vez do medo, cada vez que você se levantou depois de uma queda. Coloque tudo no papel. E quando você terminar, você vai ficar surpreso com o tamanho dessa lista. Você vai perceber que conquistou muito mais do que imaginava. Depois que você fizer essa lista, reserve um momento especial para celebrar. E celebrar não precisa ser fazer uma festa, gastar dinheiro, chamar um monte de gente. Celebrar pode ser algo simples, íntimo, significativo. Pode ser preparar sua comida favorita e fazer uma refeição especial sozinho ou com as pessoas que você ama. Pode ser comprar aquele livro que você queria, ou assistir aquele filme que você estava guardando para um momento especial. Pode ser tirar um dia para fazer algo que você ama, mas nunca tem tempo. O importante é que você marque esse momento, que você diga para si mesmo e para o universo: eu reconheço o valor do que construí, eu honro meu esforço, eu celebro minhas vitórias. Porque quando você faz isso, quando você reconhece seu próprio valor, você está se autorizando a receber mais, você está dizendo que merece as bênçãos, que é digno das conquistas. E tem uma parte muito importante dessa celebração, que é honrar as pessoas que te ajudaram nessa jornada. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Por mais que você seja forte, por mais que você seja guerreiro, você teve ajuda. Teve pessoas que acreditaram em você quando você não acreditava em si mesmo. Teve pessoas que te estenderam a mão quando você estava caindo. Teve pessoas que te ensinaram, que te inspiraram, que te motivaram. Então faça uma segunda lista, uma lista de gratidão pelas pessoas que fizeram diferença na sua vida esse ano. E se possível, entre em contato com essas pessoas e diga isso para elas. Mande uma mensagem, faça uma ligação, escreva uma carta dizendo: você foi importante para mim esse ano, obrigado por ter estado ao meu lado, obrigado por ter me ajudado, obrigado por fazer parte da minha vida. Essas mensagens vão alegrar o dia dessas pessoas de uma forma que você nem imagina. Porque todo mundo quer saber que fez diferença, que sua existência importou, que suas ações tiveram impacto. E quando você expressa isso, você está dando um presente valioso, você está fazendo com que aquela pessoa se sinta vista, valorizada, amada. Agora vem uma parte que pode ser difícil, mas que é fundamental. Você também precisa celebrar seus erros. Isso mesmo, celebrar os erros. Porque cada erro foi um aprendizado, cada fracasso foi um degrau na escada da sua evolução. Você não seria quem você é hoje se não tivesse passado pelas dificuldades que passou, se não tivesse cometido os erros que cometeu. Então faça uma terceira lista, uma lista dos seus maiores desafios e aprendizados do ano. E para cada um, escreva o que aquilo te ensinou, como aquilo te fez crescer. Perdeu o emprego? O que isso te ensinou sobre resiliência, sobre buscar novas oportunidades? Terminou um relacionamento? O que isso te ensinou sobre autoconhecimento, sobre o que você realmente quer e merece?
Teve um problema de saúde? O que isso te ensinou sobre cuidar melhor de você? Quando você consegue ver as lições por trás das dificuldades, quando você consegue extrair sabedoria do sofrimento, você transforma aquilo. Aquilo deixa de ser só dor e passa a ser crescimento. E aí você consegue honrar toda a sua jornada, as partes boas e as partes difíceis, porque você entende que tudo, absolutamente tudo, contribuiu para fazer de você a pessoa que você é hoje. E essa pessoa, meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, é alguém incrível. É alguém forte, resiliente, profundo, intenso, leal, transformador. É alguém que enfrenta a vida de peito aberto, que não tem medo da intensidade, que mergulha fundo nas experiências. É alguém que ama com tudo, que se dedica com tudo, que quando acredita em algo vai até o fim. Você precisa reconhecer isso em você. Você precisa olhar no espelho e se orgulhar de quem você vê. Não com arrogância, não com soberba, mas com um amor próprio saudável, com o reconhecimento legítimo do seu valor. Porque você é valioso. Você é importante. Você faz diferença nesse mundo. E merece todas as coisas boas que estão chegando. Então termine esse ano honrando você mesmo. Honrando sua história, suas cicatrizes, suas vitórias, seus aprendizados. E entre no novo ciclo que começa com o Natal com a certeza de que você está preparado, você está forte, você está pronto para receber e para conquistar tudo aquilo que o universo preparou. Porque você merece. Porque você fez por merecer. Porque você é um escorpiano extraordinário, e o seu tempo de brilhar intensamente está chegando. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Chegamos ao final dessa jornada transformadora, e eu espero de coração que cada uma dessas 12 coisas tenha tocado você de alguma forma. Que você tenha sentido que essas palavras foram escritas especialmente para você, porque na verdade foram. O universo tem planos maravilhosos para a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se preparar, se limpar, se abrir, para poder receber tudo que está chegando. Essas semanas antes do Natal são uma oportunidade única, uma janela de tempo especial onde a energia está favorável para transformações, para renovações, para recomeços. Não deixe esse tempo passar sem agir. Não deixe essas orientações entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Comprometa-se com você mesmo a fazer pelo menos algumas dessas coisas, de preferência todas, antes do Natal chegar. E quando o Natal chegar, quando você estiver celebrando com as pessoas que ama, quando você estiver olhando para o ano que termina e para o ano que começa, você vai ter a certeza de que fez tudo o que estava ao seu alcance. Você vai ter a paz de saber que você se preparou, que você plantou as sementes certas, que você está alinhado com seu propósito e com a vontade do universo para a sua vida. Lembre-se, você é poderoso. Você é um escorpiano, e isso significa que você tem dentro de si uma força de transformação incrível. Use essa força a seu favor. Use para criar a vida que você deseja, para manifestar seus sonhos, para ser a melhor versão de si mesmo. O poder está em suas mãos, sempre esteve. Agora é hora de usá-lo conscientemente. Então me responde aqui embaixo nos comentários. Qual dessas 12 coisas tocou mais o seu coração? Qual delas você se compromete a fazer primeiro? Me conta também o dia do seu nascimento para eu saber que você é realmente um escorpiano e que essas mensagens estão chegando para quem precisa ouvi-las. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdos assim, profundos, transformadores, que vão te ajudar a evoluir, a crescer, a se conectar com a sua espiritualidade e com o seu propósito. E se você pode, se as mensagens daqui tocam seu coração, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição ajuda a manter esse trabalho vivo, ajuda a levar essas mensagens para mais pessoas que precisam. Eu te desejo, do fundo do meu coração, um Natal abençoado, repleto de amor, de paz, de alegria. Que você possa estar com as pessoas que ama, que você possa sentir gratidão por tudo que viveu, e que você possa entrar no novo ano com esperança, com fé, com a certeza de que dias melhores estão chegando. Por que estão? O universo está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Confie, Aphrodite, e continue caminhando. Um abraço enorme, carregado de luz e de amor. Até o próximo vídeo. Que você seja imensamente abençoado, hoje e sempre.